A terça-feira marcou o último dia de folga do grupo de jogadores do Inter, que se reapresentam amanhã, quarta-feira à tarde, no CT Parque Gigante e iniciam a preparação para o duelo contra o Juventude, que já ganha um clima mais tenso a partir de uma reclamação da direção da equipe de Caxias do Sul, junto da Federação Gaúcha de Futebol. Nesse vídeo a gente também traz detalhes sobre a presença de Ener Valencia ou não nessa partida. O atacante equatoriano publicou uma foto nas suas redes sociais do tamanho da lesão que ele teve no pé direito. A gente também fala da tabela da Copa Sul-Americana que está definida, datas e horários para o Internacional, o profissional que o Colorado tirou do Botafogo das últimas horas e o que Alisson e Oscar falam sobre os seus retornos ao estádio Beira-Rio. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo o que de mais importante aconteceu nesta terça-feira, dia 19 de março de 2024. Eu já peço desculpas pra vocês, eu não tô bem da garganta, tô com um pouco de gripe, enfim. Então talvez eu dê uma parada pra tomar uma água ao longo do vídeo, coisa rápida, mas a gente vai aqui pra trazer as principais informações do Internacional nesta terça-feira, tá? O grupo de jogadores do Inter vai voltar a trabalhar amanhã no CT Parque Gigante, a gente também vai falar muito sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações para aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo, rapaziada? Bom, o Inter se reapresenta amanhã à tarde no CT Parque Gigante, só o aquecimento será aberto para a imprensa, o restante do treino fechado, e começa a preparação de vez para o jogo contra o Juventude na próxima segunda-feira, dia 25 de março, 9h30 da noite, jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho no estádio Beira-Rio. Esse jogo já vai ganhar um clima maior. Até, claro, é uma semifinal, jogo de volta, foi 0-0, então é um jogo complicado pro Inter e pro Juventude, porém hoje a equipe de Caxias do Sul fez uma reclamação formal junto à Federação Gaúcha de Futebol e enviou um vídeo com mais de 6 minutos sobre erros de arbitragem do árbitro Lucas Horn e também os dois auxiliares, o árbitro de vídeo que estava na partida no Alfredo Jaconi no último domingo à tarde, de erros contra o Juventude no jogo contra o Inter. Nesse conteúdo apresentado, tem esse vídeo com mais de 6 minutos com erros da partida, tem um cartão que teria que ter sido dado para o Bustos, uma possível expulsão do Lucas Alário no segundo tempo, muitos lances em que o Juventude se sentiu prejudicado. E a gente está vendo esse movimento por parte dos 4 clubes das semifinais: Inter, Juventude, Caxias e Grêmio. Os 4 reclamando da Federação Gaúcha de Futebol e também da sua arbitragem nessas semifinais e também ao longo já desse último Campeonato Gaúcho. Pessoal, para esse jogo contra o Juventude tem uma grande dúvida, né? Se o Ener Valencia vai ficar à disposição, ele jogaria no dia 21 e no dia 24 pela seleção equatoriana na data FIFA, mas levou um pisão no pé direito, que ele já tinha sentido em outros momentos ao longo desse início de temporada, não viajou, foi desconvocado, ele estava convocado e foi desconvocado, cortado da lista de convocados da seleção equatoriana, e hoje o Ener Valencia publicou nas suas redes sociais uma foto do seu pé direito, que vocês já estão vendo aí na tela, que é onde ele está fazendo essa recuperação aqui em Porto Alegre. Ele coloca na legenda: continuamos com nuestra recuperación. Com la bendición de Dios estaremos mejor. Continuamos com a nossa recuperação, com a bênção de Deus estaremos melhor. Gente, o Inter não descarta a possibilidade do Ener Valencia ser utilizado no jogo da volta contra o Juventude no estádio Beira-Rio, mesmo que, por conta dessa lesão no pé direito, ele tenha ficado de fora da convocação da seleção equatoriana. O Ener Valencia vai tentar se recuperar a ponto de estar no Beira-Rio no jogo da próxima segunda e ficar à disposição do técnico Eduardo Cudê, tá certo? O que também foi muito importante nessa terça-feira, tá? Há pouco, agora à noite, a Conmebol divulgou a lista atualizada com datas, horários e locais dos jogos do Inter e de todos os clubes que estão na Copa Libertadores e também na Copa Sul-Americana, a competição que o Inter vai jogar nesta temporada. Gente, vocês já estão vendo na tela as datas, horários e confrontos do Inter, tá? Estreia confirmada, dia 2 de abril, 7 horas da noite pelo horário de Brasília, contra o Belgrano. Ainda não está definido o local
dessa partida somente. No dia 10, o Inter no Beira-Rio joga contra o Real Tomayapo, tá? Da Bolívia, às 9 horas da noite. No dia 25, 15 dias depois, isso mesmo, 11 horas da noite pelo horário de Brasília, porque o jogo vai ser no Equador, o Inter enfrenta o Delfim do Equador no estádio Hokai. Dia 7/5, 7 de maio, 9 horas da noite, Real Tomayapo e Inter, no Centenário, lá na Bolívia. Dia 16 de maio, 7 horas da noite, Inter e Delfim, no estádio Beira-Rio. E para fechar, dia 28 de maio, 9h30 da noite, Inter e Belgrano no Beira-Rio. O Inter encerra com 2 jogos dentro do estádio Beira-Rio a sua primeira fase da Copa Sul-Americana. Lembrando que o primeiro avança para as oitavas e o segundo vai para uma repescagem contra os melhores terceiros colocados da Copa Libertadores da América. Vamos ver aí dentro desse cronograma, dessas datas, desses horários, desses jogos, como que o Inter vai sair nessa primeira fase de Copa Sul-Americana, tá certo? Gente, quero falar agora de mercado de transferências, tá? E não só sobre jogadores, porque uma informação que veio do O Globo do Rio de Janeiro hoje e que eu confirmei com algumas pessoas do Inter é que o Inter está tirando um profissional do Botafogo. O Internacional está contratando o Everson Rocha. Ele é head scout lá no Botafogo, da SAF do Botafogo, lá do John Textor. O nome da SAF é a Eagle Holding, que tem como chefe proprietário o John Textor lá no Botafogo. O Internacional está contratando, então, o Everson Rocha, que está deixando a SAF do Botafogo, para vir como head scout no Internacional. Para quem não sabe o que é um head scout, tá? Basicamente é o responsável pela busca e captação e mapeamento de jogadores dentro do mercado de transferências. Existe o head scout da base, que faz a captação de jogadores para a categoria de base, e também existe o head scout do profissional. O Inter tinha e tem profissionais que também fazem isso. O Inter tem um centro de análise e prospecção de atletas, centro de análise e prospecção de atletas, que é o CAPA, que faz esse tipo de coisa. E está contratando um profissional para basicamente chefiar também essa função, tá trazendo esse head scout. O Inter tem hoje o Caco Sobrinho, que é um cara que também trabalha com isso. Tinha o Dave Bandeira, o Caco Sobrinho ficou na vaga do Dave Bandeira, que foi inclusive para a SAF do Botafogo, para a SAF do John Textor, e o Inter está contratando esse profissional, o Everson Rocha, como head scout para essa temporada. Agora eu quero falar de jogadores, tá? E 2 informações que chamaram bastante atenção nessa terça-feira. Primeiro, sobre Alisson Becker, goleiro, vocês conhecem, jogou aí 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira, tá no Liverpool, jogou na Roma quando deixou o Internacional, e é um goleiro muito identificado com Porto Alegre, com o clube, ele é do Rio Grande do Sul, começou a sua carreira no Internacional, e ele deu uma entrevista pro Lance, lá de São Paulo, falando sobre a possibilidade de um retorno para o Inter, algo que é especulado sempre. Pô, quando é que o Alisson vai voltar? Isso me perguntam em redes sociais, aqui no canal, para outros colegas também, para o presidente Barcelos, quando ele vai nos jogos e vai tirar foto com torcedores. Esse tipo de coisa sempre é perguntado, sobre vários jogadores, sobre o Oscar, por exemplo, que eu vou falar na sequência. E não é diferente em relação ao Alisson. O Alisson foi questionado pelo jornal Lance sobre um possível retorno a Porto Alegre para voltar a vestir a camiseta do Internacional. E o Alisson falou o seguinte: eu gostaria de voltar. É um desejo meu voltar para jogar no Internacional. Todo mundo sabe disso. Mas não irá acontecer agora. Eu tenho contrato longo no Liverpool. Gente, ele fez questão de não iludir o torcedor, e eu também não vou aqui iludir você, torcedor do Internacional. Tá claro, o Alisson não volta tão cedo pro Inter. E eu até fui atrás de mais detalhes junto ao staff do Alisson, tá? Ele tem contrato com o Liverpool até 2027, tá? Ele tem contrato com o Liverpool até 2027. Quando ele deixar o Liverpool, que aí é o que se espera, quem sabe que ele volte pro Internacional, ele vai estar com 35 anos. Cá entre nós, tem muito caldo para queimar ainda com 35 anos o Alisson. É um goleiro que sempre se cuidou bem fisicamente, nunca teve grandes problemas de lesões. Então, assim, ainda seria um reforço excepcional, excelente pro Internacional. Mas por hora é isso. Ele vai cumprir, a princípio, o seu contrato lá no Liverpool, que vai até 2027, quando terminar o seu contrato, como eu disse, ele vai estar já com 35 anos. E aí, o seu planejamento, e obviamente vai ser do Inter também, é um retorno do Alisson para o Colorado. Gente, para fechar o vídeo, eu quero falar sobre Oscar, tá? Uma informação muito importante que está sendo confirmada para diversos colegas e que me foi confirmada também pelo empresário do Oscar. A ideia do jogador, inicialmente, deixando o Xangai Port, é se recolocar no mercado europeu,
O Oscar, quando deixou o Internacional, ele foi pro Chelsea. Ele foi jogar na Premier League. Ficou 3, 4 anos jogando Premier League, que é uma das principais ligas em nível técnico e tudo mais na Europa. E a ideia dele é voltar para o futebol europeu. Pelo menos por hora. O Inter segue conversando. Eu trouxe um vídeo, o último conteúdo aqui do canal, que eu trouxe o que o presidente Alessandro Barcelos atualizou sobre esse negócio. Eu recomendo que depois que terminar esse vídeo vocês assistam o último conteúdo aqui do canal. E o presidente falou sobre o assunto. Quem quer assistir isso, último vídeo aqui do canal. Mas a informação das últimas horas, confirmada pelo staff do Oscar, é de que ele coloca como prioridade, a partir de uma saída do Xangai Port na China, um retorno para o futebol europeu, antes de um retorno para o futebol brasileiro. A gente sabe, Inter, Flamengo, São Paulo e Corinthians são equipes interessadas no Oscar. E o Inter está conversando, já falou sobre valores, quanto que ele ganha lá, qual que é o projeto de carreira, um possível tempo de contrato, tudo isso está sendo conversado e o Inter está tentando viabilizar. A gente sabe que o Cudê tá louco para que o Oscar venha, mas tem que ter pés no chão. Tem que entender que é muito difícil e essa informação coloca como mais difícil ainda, quem sabe, um retorno do Meia Oscar. O que tu achou sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.